galera, estamos aqui com mais um vídeo no nosso canal Papo de Rubro Negro e vamos aqui falar sobre esse jogo de hoje com o golaço de Bruno Henrique, Léo Ortiz aí salvando aí nosso timão aí. E vamos aqui ver a mídia palmeirense comentando, vamos ver também aí Fábio Carilli falando um pouco sobre a derrota do Vasco. Então vamos lá, galera, para mais um vídeo. E não esquece, curte, compartilha, comenta e se inscreve aqui no canal para saber mais notícias sobre o Flamengo. Vamos lá para mais um vídeo. Meus amigos, eu vi vários e vários comentários, várias reações aí de torcedores vascaínos. Teve torcedor vascaíno falando que, pô, o STF tinha que proibir. Esse cara é foda também, né? Que o STF tinha que proibir o Vasco de enfrentar o Flamengo. Que os caras já estavam cansados de sair com resultados negativos. Muitos torcedores também falando que pode negociar Payet, pode negociar meia dúzia para mais de jogadores do Vasco, porque já não vira mais nada. Outros já criticando o técnico. Outros falando que o Vasco levou o campo pro gramado sintético e se estabanou do mesmo jeito, não adiantou nada fazer toda essa fumaça que fez, né, em relação aos estádios do Flamengo, ao estádio do Maracanã. Mas assim, o jogo começou com uma certa posse de bola ali do Flamengo, nos minutos ali iniciais, né? Acho que o Flamengo exerceu uma posse de bola, eu não vou dizer pressão, porque o jogo ele começou com os espaços muito bem marcados. O Vasco fazia uma boa marcação dos espaços do Flamengo e fazia com que o Flamengo não conseguisse criar. Praticamente o primeiro tempo do Flamengo foi assim, né? Sem grande poder de criação. A partir de um certo minuto, o jogo começou a ficar muito físico, a ficar muita pancadaria. E a tendência de um jogo pancadaria é equilibrar. Vocês entendem comigo? Porque o jogo pancadaria, um time não deixa o outro jogar porque tá batendo muito. Aí o outro time começa a cair na pilha, também começa a bater muito, e no final o jogo fica equilibrado, porque ninguém joga. E foi basicamente esse canela com canela que começou a acontecer a partir dos 10 minutos ali, começou a não ter mais jogo. Era discussão, era cartão vermelho. Para vocês terem uma ideia, com 25 minutos do primeiro tempo, já 5 cartões amarelos tinham sido distribuídos. E eu achei um grande milagre a partida ter terminado sem nenhum tipo de expulsão. E por falar em expulsão, teve 2 lances que chamaram bastante atenção, que foi o lance do Wesley sobre o Verratti, foi isso? Né? Que ele perdeu um pouco o tempo da bola, foi de sola de pé, e também do Verratti sobre um jogador do Flamengo, que eu não vou lembrar quem que é, mas foi do mesmo jeito. O Verratti também perde o tempo da bola e vai com o pé ali. Muitas pessoas falaram que, pô, o lance do Wesley era para expulsão. Eu acho que até era factível de expulsão, sim. Só que o lance do Verratti também foi para expulsão. Porque na sequência praticamente do lance, o Verratti faz um lance muito parecido com a sola de pé também, ali no tornozelo do jogador do Flamengo. Então, se era para expulsar um, o outro também deveria ter sido expulso sobre a mesma análise. O juiz resolveu encarar o lance do Wesley como um cartão amarelo e teve o mesmo entendimento e a mesma compreensão no lance do Verratti como cartão amarelo. Então aí eu até acho que não tem, né, não dá para reclamar em relação ali à condução da arbitragem, que favoreceu um ou desfavoreceu o outro, porque os 2 lances foram muito próximos na linha do tempo do jogo um do outro e o juiz teve o mesmo entendimento. Então, eu acho que acabou sendo elas por elas. Provavelmente, se o Wesley tivesse sido expulso, o Verratti teria sido expulso também em outro momento lá, que ele fez um lance muito parecido. Então, desse ponto, eu acho que saiu elas por elas. Vi vários e vários vascaínos reclamando em relação ao juiz estar condicionando a partida para o Flamengo e tal. Só que aí o Verratti faz um lance parecido e o juiz mantém o mesmo entendimento e a mesma interpretação do cartão amarelo que teve com o Wesley. O primeiro tempo, o Vasco também se aproveitou um pouco de alguns erros táticos que o Flamengo cometia. O Flamengo não tinha o controle do meio-campo, como geralmente sempre tem. O Flamengo sempre tem uma boa atuação ali do Arrascaeta, com o Gerson, consegue boas jogadas pelos lados
com o Gonzalo Plata trabalhando, o Wesley com boas infiltrações, o Bruno Henrique também lá na frente, só que dessa vez a coisa não funcionava muito. E o Flamengo não tinha aquele ganho de meio campo. Na verdade, o Flamengo às vezes cedia alguns contra-ataques justamente por erros de marcação e erros bestas para o Vasco. Eu arrisco até dizer para vocês que as melhores oportunidades no primeiro tempo foi do Vasco. O Vasco ainda conseguiu encaixar uma oportunidade aqui, outra ali, porque o Flamengo não parecia muito conectado. Um jogador que parecia também um pouco longe, um pouco distante do jogo, foi o Léo Ortiz. E olha só que ironia do destino. O Léo Ortiz errou umas 2 ou 3 jogadas ali, que quase, inclusive, uma delas comprometeu o sistema defensivo do Vasco, né? E aí o Vasco acabou não conseguindo fazer nada, não conseguiu finalizar nem nada, mas quase comprometeu. E no final do primeiro tempo, o Léo Ortiz praticamente vira o salvador. Então o cara saiu do jogador desconcentrado, que não estava rendendo, que não fazia uma boa partida, para o herói do jogo. Praticamente aquela bola lá que o Vasco joga pro ataque, o Rossi defende, é uma defesa ali meia queima-roupa, uma bola queima-roupa, uma bola difícil. O Rossi consegue fechar bem o espaço, defende, só que aí o rebote volta pro jogador do Vasco, que chuta de novo, e o Léo Ortiz está ali na cara do gol para salvar. Então ali o Léo Ortiz se redimiu de toda a partida ruim que até então vinha fazendo. E o Vasco conseguia exercer ali um efeito de pressão em cima do Flamengo e conseguia encontrar bons espaços em alguns momentos. Nada assim também muito exagerado, mas parecia melhor e mais próximo do gol. Parecia que o gol começava, né, o cheiro do gol começava a aparecer ali para o time do Vasco. E aí teve outra situação também, eu até estava conversando lá com o Eudevon, né, que é os nossos parceiros aí da Tribo da Sorte. Ele falou assim para mim, ó, na minha opinião, o Felipe Luiz pro segundo tempo, ele tinha que inverter o posicionamento do Luiz Araújo com o Plata, porque esse posicionamento que ele trouxe para esse jogo, esse arranjo, né, de direita e esquerda, não deu certo. Ele tem que inverter o posicionamento dos dois, porque eles estão mais acostumados a jogar de posições invertidas. E aí eu também fiz até uma observação, que eu achava que o Arrascaeta estava muito longe do setor intermediário. Então, como o setor intermediário estava pouco povoado, o Vasco conseguia equilibrar o jogo pelo meio campo. E o Arrascaeta estava muito próximo da grande área. E estava também sendo muito marcado. O Arrascaeta pegava na bola, vinha 2, 3. O Bruno Henrique pegava na bola, vinha 2, 3. Os caras estavam muito visados. Então, eu falei assim, pô, além de fazer essa inversão da posição, né, como o Eudevon observou bem, e até o Felipe Luiz fez, ele também precisaria recuar um pouquinho o Arrascaeta, para o Arrascaeta ficar mais próximo ali do Gerson e começar a trabalhar melhor os setores do meio campo. Porque assim, o Flamengo ganhava corpo no meio campo e não permitia com que o Vasco conseguisse ali algumas jogadas de contra-ataque e alguns erros bestas ali do sistema defensivo do Flamengo. Porque o Vasco, eles conseguiram encaixar bem ali um modelo de marcação que deixou o Flamengo sem criatividade. Até no final do primeiro tempo, o Flamengo até mantinha mais posse de bola, só que não conseguia fazer muita coisa, porque realmente o Vasco conseguia encaixar uma boa marcação. Termina o primeiro tempo e aí vem o segundo tempo. E simplesmente no segundo tempo, se eu for falar para vocês o que o Vasco fez no segundo tempo, olha só, eu vou fazer para vocês um resumo do que o Vasco fez no segundo tempo. Uma cobrança no final do segundo tempo e a cabeçada em cima ali do Rossi, que o Rossi fez a defesa e acabou o jogo. Foi isso que o Vasco fez no segundo tempo. Cara, o Vasco não fez nada no segundo tempo. O Vasco não fez nada. O Vasco simplesmente veio pro segundo tempo, sei lá, aceitando o 0-0, sei lá. Simplesmente o Felipe Luiz propôs as mudanças, né? Colocou o Arrascaeta mais próximo do meio-campo para ter uma saída de bola melhor e livrar um pouco o Arrascaeta daquela marcação visada. Inverteu o Luiz Araújo com o Plata e aí acabou. E aí só deu o Flamengo. O que aconteceu? O Flamengo ganhou o meio campo e ganhou pelas laterais com os jogadores que estavam acostumados já dentro daquela posição cada um. E aí, meu amigo, só foi Flamengo. Luiz Araújo ainda deu de presente, né, pro Vasco um erro ali
praticamente na frente do gol, isolou, chutou lá em cima, depois colocou outra bola na trave, e aí teve um certo momento que a bola teve que procurar o Bruno Henrique. E o Bruno Henrique, que vinha fazendo uma partida muito discreta, mas extremamente discreta, conseguiu ali um belo domínio e, meu amigo, um belo gol em cima do Léo Jardim. Léo Jardim esse que eu falo pra vocês que é um goleiro que eu gosto muito. Gosto muito do goleiro do Vasco, acho que é um baita goleiro. Olha, eu já falei isso várias vezes, se eu fosse o Palmeiras eu colocava uma proposta pro Léo Jardim. 29 anos de idade, pra goleiro, meu, o cara é um bebê, tá ligado? Pra goleiro que vai até 40 anos, o Everton tá quase com 40 anos e tá ainda jogando muito bem como goleiro do Palmeiras, ainda tá sendo convocado pela seleção brasileira, então olha só. Léo Jardim Léo Jardim é recém-nascido, 29 anos de idade. Então, se eu fosse o Palmeiras, eu colocava uma proposta pra ele, porque eu acho que é um cara de tempo bom e um cara também que sabe fazer uma leitura muito boa, principalmente em pênaltis e também alguns chutes. Vocês viram o chute do Bruno Henrique? Vocês viram como que o Léo Jardim vai na bola? Cara, é que aquele chute do Bruno Henrique foi muito colocado. Aquilo dali foi uma pintura, tá ligado? Mas o Léo Jardim foi bem. O Léo Jardim foi bem, mano. Então eu acho ele um ótimo goleiro. Eu acho ele um excelente goleiro. Um excelente goleiro. E se eu fosse o Palmeiras, eu já começava a pensar, de repente, ali numa proposta pra ele vir pro Palmeiras. Na verdade, o Palmeiras se dá bem com goleiros que vêm do Vasco. O Praz, por exemplo, Fernando Praz veio do Vasco. O Vasco tem bons goleiros e o Palmeiras geralmente se dá bem com jogadores aí que vêm do Vasco. Então acho que seria uma investida bacana no Léo Jardim, que é um goleiro que eu gosto bastante. E aí, mano, no segundo tempo sobrou Flamengo. O Vasco realmente não conseguiu as jogadas necessárias, ficou com receio, claramente. Quando o Vasco toma o gol, o time claramente fica com receio de levar mais gol. E aí, à medida que o Flamengo vai dominando novamente a partida, ganhando espaço, o Vasco fica ainda com mais medo. Aí o Carille começa a propor as mudanças, vai mudando todo mundo. Coloca Lloyd, coloca uns outros jogadores lá. Só que aí o que acontece? Quando esses jogadores entram, eles entram com 1-0 pro Flamengo. Aí eles devem pensar assim, né? Pô, tá 1-0 pro Flamengo. Se a gente der uma bobeira, o Flamengo pode abrir 2, 3 gols. E aí, ó, acabou. Nós não temos chances nem de recuperar no próximo jogo. Então, vamos ficar quietinho? Foi essa sensação que deu. Porque o Vasco simplesmente desistiu do jogo. É isso. A última jogada do Vasco foi a cobrança de falta e a cabeçada em cima do Rossi. Acabou aí o Vasco. Não tem mais nada pra falar do Vasco. Os caras perderam o meio campo, Flamengo subia a linha, às vezes o Flamengo recuava a bola para ver se o Vasco subia a linha, como fazia no primeiro tempo, mas não subia. O Vasco nem subir linha subia, não vai subir ninguém. Parecia o Capitão Nascimento, né? Não vai subir ninguém. Simplesmente se abdicaram do jogo, porque na minha interpretação ficaram com medo de entregar um resultado pior que o outro time tinha deixado e acabou nada acontecendo. É isso. Coloca nas opiniões aí. O torcedor brasileiro preferido, futebol é uma coisa, como diria antigamente, uma caixinha de surpresas, né? Por que eu falo isso? Que apesar da vitória do Flamengo por 1-0 em cima do Vasco, Flamengo aí colocando um pé aí na classificação para a final do Carioca, no último lance, né? Num lance praticamente isolado, uma bola parada, o Vasco quase que chega ao empate, né? Mas mesmo assim ia ser complicado para o Vasco, pelo fato do Vasco tem que vencer o Flamengo, né? Tem que ter a vantagem de vencer. O Flamengo joga aí por 2 resultados iguais. Se o Vasco empata o jogo, tem que ganhar o próximo, né? Esse que é o ponto. Então o Flamengo vencendo aí por 1-0, dominando o jogo por completo. É claro que no primeiro tempo a gente viu aí um Vasco mais aguerrido, brigador, fazendo bastante falta, né? Foi assim, uma paulada. Começo do jogo tenso, mas depois acalmou. O Flamengo o tempo todo tentando atacar o Vasco, com muita posse de bola no primeiro tempo. O Flamengo parece que estava com 66% de posse de bola no primeiro tempo, mas o Vasco marcando muito bem. Aliás, o Vasco marcou bem o jogo todo, né? Jogo todo, bem treinado ali para marcação, mas aquele negócio, né, velho? Destruir é fácil, o que é difícil é você fazer.
No primeiro tempo, o Vasco até chegou mais do que o Flamengo no gol, porém, naquele negócio, né? Ficar atrás, segura, batendo, aí rouba uma bola, sempre, isso acontece, né? Flamengo se arriscando, indo pra cima, e rouba uma bola, e aí teve o contra-ataque e chegou mais ao gol do Flamengo. Mas no segundo tempo a coisa se reverteu, né? No segundo tempo se inverteu, o Flamengo acabou aí tendo 15 chutes a gol no total, e o Vasco 10, né? Acho que no primeiro tempo, se eu não me engano, tava que 5 ou 6 chutes a gol do Vasco e 3 do Flamengo. Só que aí se inverteu, como eu falei agora aqui, né? 35% de posse de bola do Vasco e 65% do Flamengo. Não mudou isso no segundo tempo, nem um pouco. O Vasco continuou se defendendo, só que eu até vou dizer, o Vasco se defendeu até bem, né? Porque o Flamengo acertou uma no gol, que foi o gol, uma. Teve bola na trave também, né? Mas bola na trave não é considerado bola no gol, né? Mas teve a bola na trave, teve lances ali, o Arrascaeta perdeu um gol ali, puta, me enrolou na hora de chutar a bola ali. Teve um do Luiz Araújo também que pegou livre, né? Ele poderia ter feito gol, mas jogou lá em cima. Teve uma chance do Vasco também, que foi no primeiro tempo, com aquele moleque, acho que foi o Ryan. Aí você vê, né, a minha crítica aqui, porque, cara, ele chutou, bateu no Rossi. Mas por quê? Você olhar, ele não olhou para onde chutou. Ele simplesmente chutou. Cara, mania de jogador hoje, né? O jogador hoje raramente olha para a bola para chutar. Aliás, olha pro gol antes de chutar, né? Ele chuta, depois olha. Aí o goleiro, bem posicionado, pega a bola. E no segundo lance a mesma coisa. Ele chutou de novo. Se ele tivesse olhado e visto lá dentro, se eu não me engano, é o Léo Ortiz ou o Léo Pereira, acho que foi o Léo Pereira, né? Tava lá dentro, tava ali na linha. Se ele olhasse e visse o Léo Pereira lá, ele tentava chutar por cima, né? Chutar diferente. Mas não, é cabeça de bagre, né? Pega e chuta e olha. Dá aquela porrada e olha de novo. Ah, meu amigo, me desculpa, mas essa jogadorzada de hoje, pelo amor de Deus, viu, cara? Vou te contar, mano. Mas tão ruim, hein? Meu Deus, né? E aí, acabou assim, né? O Flamengo dominou o Vasco, macetou o Vasco, na minha opinião, tá? Macetou, porque o Vasco não jogou nada, teve raça ali no primeiro tempo, mas depois acabou se entregando, e foi um golaço do Bruno Henrique, hein? Meu Deus do céu, que golaço do Bruno Henrique, cara! Pegou a bola, aquela matada, e girou e meteu quase que no ângulo. Foi um golaço, né? Um chutaço. Bruno Henrique que teve muitas críticas logo depois que ele renovou o contrato dele, porque ele ficou um tempo que não tem jogar nada, né? Agora parece que ele reencontrou a alegria de jogar aí com o Felipe Luiz, né? Felipe Luiz fazendo como é que fala? Não digo milagre, né? Mas fazendo coisas diferentes aí no Flamengo, que os jogadores estão gostando, a jogadorzada aí tá, reviveu o Bruno Henrique, praticamente reviveu o Gabigol um pouco, né? Também reviveu aí, cara, realmente. Você quer fazer um curso de day trade? O Luiz é um fenômeno aí dos técnicos brasileiros. Que continue assim, né? Continue assim, porque, cara, a esperança de não vou lá agora, né? Não vou falar agora, mas no futuro, né? Lá, né? Um técnico bom para a seleção brasileira, né? Porque você vê a escalação da seleção, da pré-seleção brasileira aí, que o Dorival fez, pelo amor de Deus, convocou Coutinho, cara. Que Coutinho jogou hoje? Não, ele teve no primeiro tempo que ele pegou umas bolas, fez umas firulinhas lá, o narrador ali da TV AI, olha, o Coutinho é diferenciado mesmo, né? Quando ele pega na bola, sempre sai algo diferente. Ah, vai tomar banho, cara. Coitado, não tá jogando nada, não devia ter nem vindo, né? O Vasco tá gastando dinheiro à toa, velho. Gastando dinheiro à toa. Coutinho, aquele Payet também, meu Deus, o que pensa, né? Um cara daquele lá vir jogar no Brasil, né? Depois de velho, acho que já não estava jogando na Europa, né? Não é possível. 32 anos para 33 agora, não sei se já fez 33, mas podia jogar bola ainda, né? Mas, cara, não tá jogando nada, né? É muito lento, muito devagarzão. Pode esquecer, não é nem estilo europeu o cara tem, velho. É aquele estilo brasileiro, daqueles antigos que jogava na várzea. Pelo amor de Deus, vou te contar, hein? E você achava, né? Você sempre tem uns colegas da gente que joga bola, você acha bom, né? O craque. Pai, é um desses aí. Que coisa, cara. Então foi um jogaço, foi um jogo bem movimentado, um jogo brigado, né? Mas a técnica do Flamengo, a superioridade do Flamengo se impôs ali, não tem como, cara.
Não tinha como o Vasco ganhar esse jogo, não vai ter como o Vasco ganhar o próximo, a não ser se acontecer alguma coisa, der uma epidemia ali no Flamengo e, cara, aí os caras não conseguirem jogar. Porque não tem jeito, tá? Então, o Flamengo tá de parabéns aí, praticamente já na final do Carioca. Claro que tem que jogar o próximo jogo, mas vai ser muito complicado. Finalizando aqui, ó, posse de bola, falei, né? 35 Vasco, 65 Flamengo. Faltas, 16 faltas fez o Vasco, cara. Se eu falo pra você, 16 faltas é muita falta. E 7 faltas fez o Flamengo, pra você ver como os caras estavam batendo, né? Mas batendo, mas bonito. 5 amarelos teve o Vasco de cartão e o Flamengo teve 2. Nenhum vermelho, 2 impedimentos do Vasco e 1 do Flamengo, 2 escanteios do Vasco e 5 do Flamengo. Não falei escalação, começando com a escalação do Vasco, que jogou... Falou da instabilidade do time, mas nós temos um time muito experiente. O que está havendo que está se desestabilizando? Nós temos Verratti, Coutinho, o Jair, um time experiente em campo. Não tem por que estar esse nervosismo. Os caras já são, né, experientes. Por isso que eu falei que é um trabalho meu para que ajuste tudo isso. Boa noite, Carille, tudo bem? João Guerra aqui do GE. Globo. A minha pergunta é em relação à escolha do Sforza, que voltou a atuar. Ele, em alguns jogos, até ficou fora da lista de relacionados. Eu gostaria de entender como você enxerga o planejamento do Sforza para o restante da temporada, se ele é um jogador que faz parte do planejamento, até por questão do meio-campo, ter muitas opções, ele ficou fora da relação durante um tempo, se ele tem voltado a treinar bem, como você enxerga isso, e como você enxerga também a partida dele em si, os minutos que ele teve em campo. Obrigado. O Sforza é um jogador muito técnico, né, que vem treinando, sendo muito profissional, mesmo nessas condições. Nós, daqui um pouquinho, vamos ter que sentar e ver o que é o melhor para o Vasco. Estamos com muitos jogadores e enxugar um pouquinho esse grupo para que a gente tenha mais qualidade de trabalho, né? E para que nós possamos abrir mais espaço para garotos também, deixar ali algum espaço para que esses meninos possam vir e começar a trabalhar com a gente, né? Então, todos têm a nossa atenção. Daqui um pouquinho é a minha escolha de usar mais um e outro não, mas daqui um pouquinho a gente vai ter que fazer por esse processo aí, para o bem do Vasco e principalmente pela qualidade do trabalho. Não, é um jogador técnico, sabe trabalhar bem a bola, né? Gosta de trabalhar como um primeiro volante, jogador que eu já acompanhei bastante o ano passado, e que está aí brigando e lutando pelo seu espaço. Então, galera, é isso aí, né? Nós vimos aí mídia palmeirense aí reagindo a essa vitória aí do Flamengo. Fábio Carille aí, técnico do Vasco, tentando aí dar uma justificativa, mas realmente nós vimos aí que não teve outra. Flamengo mais uma vez campeão e não foi nenhuma novidade para ninguém, né? Então, rei dos clássicos, Bruno Henrique fez aquele golaço, como vimos aí. O jogo tava, no início aí tava pegado, todo mundo viu, né? Tava brigado aí, com pouco brilho técnico. Mas Bruno Henrique apareceu e brilhou. Mais uma vez protagonizou aí. E aí ele dominou aí com o pé direito, finalizou com a esquerda. E aí deu nome aí no placar. Realmente ele salvou aí o Flamengo. E depois aí desse gol, o jogo ficou morno, né? O Flamengo continuou aí tendo aquele domínio, mas não criou chances tão boas quando no início da segunda etapa. E o Vasco ficou ali mais na defensiva, não conseguiu assustar muito o Flamengo, e foi assim, né? E aí o clássico começou quente, aí com faltas mais duras, jogadores aí com cartão amarelo logo nos primeiros minutos, Então aí as equipes ficaram aí meio pilhadas, principalmente o Vasco, que abusou da força em diversos lances, E o Flamengo também teve alguns momentos, né, mais violentos, em falta de Wesley, em Veget. Houve um princípio de confusão.
E o primeiro tempo terminou com nada menos de 6 amarelos. Realmente o primeiro tempo foi mais aquela confusão, né? E, gente, também não podemos deixar de falar dele. Que a gente estava vendo ali, ele meio morno, mas do nada virou o Salvador. Léo Ortiz, que ele tirou em cima aí da linha. Realmente, Léo Ortiz aí foi o salvador de ontem. Então, aí o Vasco realmente quase faz gol. Mas Léo Ortiz conseguiu. E aí, na volta do intervalo, né, com os ânimos mais calmos, o Flamengo se mostrou bem superior. Ele empurrou o Vasco aí para o campo de defesa e perdeu chances claras de gol, né? Aí, meio esse momento de pressão aí, rubro-negra, a torcida Cruz Maltino xingou o técnico Carille. E aí, o treinador, minutos depois, alterou a tática. Tirou o volante Matheus Carvalho e colocou o atacante Lloyd. Reforço que fez a estreia. Mas a insistência aí do Flamengo, frente ao Vasco, que pareceu ter perdido o ímpeto, deu certo. Aí o rubro-negro, como vimos aí, abriu o placar aí com o Bruno Henrique, galera. Então é isso, né, galera? O que é que vocês acharam do jogo? Comenta aqui, curte, compartilha, ativa os sininhos para as notificações e se inscreve aqui no canal, galera. Até o próximo vídeo.